Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vindo ao canal de estudo bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos. Para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Agradecer a você que inscreveu recentemente, dizer muito obrigado. Curta os vídeos, comente. Se você achar que nós precisamos melhorar alguma coisa, também deixe aí no seu comentário. E você que tem assistido nossos vídeos, visualizado e não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. Amém? A nossa lição ela tem sua leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 11, versículo 1 a 3, segundo livro do Reis, capítulo 12, do versículo 1 a 5 e do versículo 17 ao 21. O objetivo geral da lição, afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Os objetivos específicos, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. A lição é dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, o livramento de Joás. Seu primeiro subponto, as tramas reais. Segundo subponto, a coragem do sacerdote Joiada. Terceiro subponto, a estratégia bem-sucedida. Segundo ponto, o reinado de Joás e a preparação e a reparação do templo. Primeiro subponto, a arrecadação para reparar o templo. Segundo subponto, a finalidade dos tesoureiros. Terceiro subponto, fidelidade, um atributo que enobrece. Terceiro ponto, a conspiração contra Joás. Primeiro subponto, o declínio do reinado. Segundo subponto, a conspiração e morte no reino. E a conclusão da nossa lição. Leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 11, versículo 1 a 3, que diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Observe que logo no primeiro versículo já deixa bem claro, né? Que Atalia, né, após seu filho ser morto, ela destruiu toda a descendência real para tomar conta do reinado. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Veja que ela estava matando todo mundo de descendência, né, real, para usurpar o trono. Mas só Joás, né, pela intervenção de Deus, usando Jeozeba, né, escondeu ele na recâmara do templo, para que ele não fosse morto. E Jeozeba, que teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Segundo livro do Rei, capítulo 12, versículo 1. No ano 7º de Geu, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Veja, no versículo 3, no versículo 2 do segundo livro do Reis 12, já vai dizer que ele fazia tudo que era reto ao Senhor quando ele estava sendo instruído pelo sacerdote Joiada, né? Enquanto o sacerdote Joiada estava instruindo ele, ele estava indo bem pelo caminho. Vamos continuando. Tão somente os atos se não tiraram, porque ainda o povo se sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Versículo 17 ao 21. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este, então, se retirou de Jerusalém, porque ele estava invadindo, né? Quando ele estava invadindo, o rei reuniu todo o ouro que tinha e mandou para ele, então ele recuou, não invadiu mais. Ora, o mais alto de Joás e
todo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Nilo, que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josadabe, filho de Somé, seus servos feriram, e morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O texto áureo vai dizer: não te desampare a benignidade e a felicidade, atas ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Nossa verdade prática vai dizer: para ter uma vida constante, para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Temos que confiar em Deus inteiramente. Não pode estar mais envolvido com idolatria, nem com coisa que se afasta de Deus, não. Tem que estar confiando sempre em Deus. E foi o que faltou ao rei, né? O rei, enquanto estava sendo instruído pelo sacerdote, ele ia bem, mas depois que o sacerdote morreu, ele se perdeu totalmente, né? Voltou à idolatria e se afastou do caminho de Deus. É isso que acontece com muitos. Em vez de permanecer onde ele começou, não, ele se afasta do caminho do Senhor e começa a se envolver com coisas erradas e termina, né, se acabando por ele mesmo, como foi o reinado de Joás. Começou bem, mas no final terminou mal. A nossa introdução vai dizer: nesta lição trataremos do reinado de Joás, o qual, quando tinha 1 ano de idade, foi salvo de ser assassinado pela cruel Atalia, que governava Judá. 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 3. Ela era filha de Acabe e Jezabel, 2 Reis 8 e 18. Jeozeba, a esposa do sacerdote Joiada, foi quem escondeu Joás. Por ser ainda criança, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. E enquanto seguiu as orientações do sumo sacerdote, fez o que era reto diante do Senhor. Em seu reinado, ele eliminou o balaísmo, restaurou o culto ao Deus de Israel, reparou o templo. Todavia, depois da morte de Joiada, Joás se deixou seduzir pelos líderes do povo e mergulhou na impiedade, injustiça e idolatria. O castigo divino foi implacável. Seu reino foi invadido pela Síria e seus próprios servos voltaram-se contra ele e o mataram. Começou bem, mas terminou mal. Quando a pessoa insiste em permanecer no pecado, ele se afasta de Deus, toma decisões erradas e a tendência é perder tudo o que conquistou. Isto ocorreu com Joás. É uma lição para todos os crentes. É uma lição para todos os crentes, né? Que tem gente que começa bem, mas termina mal. Então não adianta começar bem. O bom é terminar bem e não terminar mal. Começar bem e terminar bem até o fim, né? Que ele foi instruído pelo sacerdote. Mas quando o sacerdote morreu, ele foi dar ouvido a outras pessoas que não tinham entendimento, pessoas idólatras, e terminou caindo no fracasso e terminou sendo morto pelos próprios, né? Pelas próprias pessoas que o servem, pelos próprios serviçais dele, né? Aí vê como é as coisas. Começou tão bem, sendo instruído pelo sacerdote, ouvindo todos os conselhos do sacerdote, fazendo tudo que o sacerdote orientava ele. Mas após a morte do sacerdote, foi ouvir outras pessoas, e aí onde está o erro? Ouvindo pessoas que não tinham comunhão com Deus, e começou bem e terminou mal. O nosso primeiro ponto vai falar o livramento de Joás, as tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirrada disputa pelo poder, envolvendo os interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeu, 2 Reis capítulo 9, verso 24, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 12. Veja que quando o marido morre, né? O marido morreu, ela usurpou o trono. Ainda manda matar todas as descendências real para ficar no trono. É aí que Deus intervém e esconde Joás, né? Usando o sacerdote Joiada e a esposa dele. Aí o segundo ponto vai falar a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. 2 Crônicas 22 e 10. Veja que ela matou os próprios netos, né, para ficar no lugar para ser rei. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada.
E ela ficou durante 6 anos, e ficou ali durante 6 anos, 2 Reis, capítulo 11, versículo 2 e 3. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Veja que ele ensinou tudo a ele. Mostrou a ele como ele devia suportar, como ele devia proceder, né? Mostrou a ele o caminho certo, como ele devia andar. A gente vê que ele não foi instruído por uma pessoa qualquer, ele foi instruído pelo sumo sacerdote Joiada. Segundo esse ponto, falar a estratégia bem sucedida. Quando Joás completou 6 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei, combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por ele destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Segundo as crônicas 23 e 11. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança. 2 Reis, capítulo 12, verso 2. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus. Segundo as crônicas 23, versículo 16 e 17. Veja que quando o sumo sacerdote, né, passou a ser corregente com o rei, que o rei não tinha idade ainda, acabou com toda a idolatria, tirou toda a idolatria do meio, acabou com a idolatria, matou os profetas de Baal, destruiu seus altares e conclamou o povo a fazer uma nova aliança com o verdadeiro Deus, né? Veja a mudança aí, porque tinha homem de Deus ali ainda, né, para adorar o verdadeiro Deus, né? Quando a pessoa acha que tudo está perdido, não, Deus vai lá, intervém, estende a sua mão. Segundo ponto vai falar o reinado de Joás e a preparação do templo. Arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. 2 Reis, capítulo 12, verso 2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. Claro, porque eles estavam se preocupados só com a idolatria, adorando outros deuses, não estavam adorando o Deus verdadeiro. E o templo ficou sem fazer a sua manutenção, sem fazer reparo, né? Ficou tudo destruído. Aí ele vai dizer, ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e o sacerdote a arrecadar a oferta para a manutenção do templo. 2 Reis, capítulo 12, versículo 4 e 5. É claro, porque o templo estava todo destruído, todo sujo, sem manutenção nenhuma, porque a idolatria é muita. Então, ele não ia adorar o Deus verdadeiro no templo. O templo ficou lá esquecido, né? Precisando de uma manutenção. Eles tinham levantado outros altares para Baal. Aí, segundo ponto é falar a fidelidade dos tesouros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administraram o dinheiro. 2 Reis, capítulo 12, verso 15. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. É claro, porque as ofertas eram recebidas para a manutenção do templo. Não era para a manutenção de alguém ficar usufruindo daquele dinheiro para gastar, para fazer compra para si mesmo, não. O dinheiro era para a manutenção do templo. Por isso que ele disse, conclamou o povo para dar suas ofertas, para restaurar o templo que estava destruído. Estava precisando de manutenção, de limpeza. Os seus objetos estavam tudo provavelmente cheio de poeira. Ninguém estava fazendo mais nada dentro do templo. A verdadeira adoração não estava sendo feita mais dentro do templo, pois precisava de manutenção. Então o templo ele sempre precisou de uma manutenção. E o dinheiro que estava sendo arrecadado era para isso, para a manutenção do templo. Não para a manutenção dos sacerdotes e nem de outros que provavelmente trabalharam no templo. Não, esse dinheiro, em primeira mão, foi arrecadado para a manutenção do templo. E aqueles que fazem esse trabalho têm que ter realmente fidelidade, porque aquele não é um dinheiro dele. O dinheiro é para a casa do Senhor, né? Por isso que ele vai dizer, no tempo de hoje, é um exemplo a ser seguido, para quando receber as ofertas, não querer usar o dinheiro da oferta para outra finalidade, a não ser para a manutenção do templo. A fidelidade, um atributo que enobrece, não importa a quantia que está sendo administrada. É verdade, não importa a quantia que está sendo administrada, tem que ter fidelidade a Deus. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagem pessoais. Claro que o dinheiro que é arrecadado não é para nossas vantagens pessoais, mas sim para a manutenção da obra de Deus. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desampare a benignidade e a felicidade,
atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica, é claro, e quem a pratica. É claro, por quê? Porque temos que ser fiel a Deus. Se o dinheiro fosse para os sacerdotes, ou para os levitas, ou para outros que viviam ali no templo, tudo bem, não, mas o dinheiro era para a manutenção do templo. O dinheiro não era para eles. O dinheiro era para restaurar o templo que estava completamente destruído por dentro, precisando de reparos. Então, o dinheiro tem que ser administrado com fidelidade e não com ganância, né? Temos que entender isso. O dinheiro da igreja é da igreja. Não é daqueles que querem pegar esse dinheiro para usurpar para em benefício próprio, não. É para em benefício da igreja. E o terceiro ponto vai falar a conspiração contra Joás. O declínio do reinado. O primeiro subponto fala o declínio do reinado. O declínio do reinado de Joás deu-se a partir da morte de seu principal líder espiritual, o sumo sacerdote Joiada, segundo as crônicas 24, do 15 ao 25. Desprovido da influência piedosa do sacerdote, Joás buscou o conselho de idólatra, passou a adorar ídolos. Veja a mudança. Quando o sacerdote morre, que era o homem que orientava ele, que cuidava dele, e que orientava ele para andar nos caminhos do Senhor, ele passa a buscar conselho com pessoas idólatras. Passou a adorar ídolos, segundo as crônicas 24, 18. E a confiar em suas próprias forças. Começou a confiar em si mesmo, em vez de confiar em Deus. Veja a mudança aí agora. Quando tinha alguém orientando ele no caminho certo, ele ia bem. Quando aquela pessoa não passou mais a orientar ele, começou a se orientar com pessoas erradas. O resultado foi a decadência de seu reino, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolher escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. É verdade, quando nós passamos a confiar em nós mesmos, nós só fazemos escolha ruim e termina arruinando o destino de nossas vidas, como foi o caso de Joás. Jeová enviou profetas para advertir Joás, mas em vez de se arrepender, o rei de Judá se rebelou. Diz o texto sagrado: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Veja, quando ele começou a ouvir as outras pessoas, quando ele começou a ouvir aqueles idólatras, veio o quê? Veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa, segundo as crônicas 24, 17 e 18. Deixar o Senhor e permanecer em desobediência aos seus ditames, a consequência trágica é inevitável. E a consequência foi trágica, foi inevitável para ele. Que ele deixou os caminhos do Senhor para andar nos caminhos errados. Joás era tão dependente de Joiada que há poucas evidências de que ele tenha alguma vez estabelecido um verdadeiro relacionamento com Deus, a quem Joiada servia e obedecia. Como muitos filhos, o conhecimento de Joás a respeito de Deus vinha de uma forma indireta. Este foi um bom começo, mas o rei precisava investir em um relacionamento pessoal com Deus, que seria duradouro e o levaria a rejeitar os maus conselhos que recebeu. O melhor conselho ineficaz se não nos ajudar a tomar decisões sábias. O melhor conselho é ineficaz se não nos ajudar a tomar decisões sábias. É verdadeiro, o conselho pode até ser bom, né? O conselho pode até ser bom, mas quando esse conselho vai nos ajudar a tomar uma decisão certa. Mas quando é um conselho bom que não vai nos ajudar a uma decisão certa, então não está valendo de nada. É o caso dele, porque ele deixou de ouvir ao sacerdote, né? Porque o sacerdote já não estava ali, estava morto, e começou a dar ouvido a outras pessoas. E as decisões que ele estava tomando eram totalmente erradas. O conselho podia até ser bom, mas estava induzindo ele a tomar decisões erradas. Isso é um perigo para nós. Nós não podemos deixar de ouvir aqueles conselhos que vai fazer que nós tomemos a decisão certa. É interessante observar o seguinte: se tudo ia tão bem em Judá quando adoravam a Deus, por que se afastaram dele? A prosperidade de ser tanto uma bênção como uma maldição. Embora seja um sinal da bênção de Deus concedida àqueles que os seguem, pode trazer consigo o potencial do declínio moral e espiritual.
Um povo próspero pode ser tentado a tornar-se orgulhoso e autossuficiente. É isso, que tem muita gente que ele tem tudo, não precisa mais de nada, aí não precisa de Deus, não precisa da ajuda dele, não confia nele, porque ele está confiando só em si mesmo. E muitas vezes acontece isso, quando as pessoas têm tudo, elas acham que ela recebeu tudo por conta das forças dela, por conta do trabalho dela, não. Tudo a gente recebe de Deus. Nós temos que ter cuidado para não nos orgulharmos quando estivermos achando que tem tudo. E pensar que Deus está em suas vidas a despeito do modo como age. Em nossa prosperidade não devemos nos esquecer de que Deus é a fonte de nossas bênçãos. A fonte de nossas bênçãos é Deus, não é nós. Deus é que nos ajuda, Deus é que nos orienta, Deus é que nos coloca na nossa mente a gente agir da melhor forma. E muitas vezes a pessoa esquece disso. Ele acha que é por conta dele que ele recebeu bênçãos. Não, mas as bênçãos só vêm de Deus. E nós estamos aqui só para administrar as bênçãos. As bênçãos não é nossa, tudo é dele. Nós somos apenas mordomo de Deus. E é isso que Joás esqueceu. Ele esqueceu que ele era um mordomo de Deus e nada era dele. Segundo subponto é falar conspiração e morte no reino. Quando o rei Joás e a nação de Judá abandonaram a Deus, Zacarias, filho do sumo sacerdote, foi enviado para conclamá-lo ao arrependimento, antes de distribuir seu julgamento e castigo. Deus lhe deu mais uma oportunidade. Da mesma forma, ele não nos abandona, nem lança imediatamente sobre nós seu juízo. Quando pecamos, é verdade, a pessoa peca, vive fazendo inúmeras coisas erradas, mas Deus de antemão não lança logo o juízo, ainda dá uma oportunidade para ele se arrepender. Alguns se arrependem, outros não, né? Mas a vida é assim mesmo. Pelo contrário, procura falar conosco em meio de sua palavra. É claro, nós estamos pecando, mas Jesus envia alguém e através da sua palavra falar conosco para nós pararmos, sairmos do pecado, mas nós pessoas muitas vezes não quer. É por isso que ele diz, né? Pelo contrário, procura falar conosco por meio de sua palavra, de seu Espírito que habita em nós, também por meio dos nossos semelhantes e às vezes por meio da disciplina. Ele fala de várias formas, fala pela palavra, pelo Espírito Santo e às vezes até pela disciplina. Deus está falando conosco, né? Porque a disciplina ela não vem para matar, ela vem o quê? Ela vem para corrigir, para disciplinar, para que a pessoa volte a andar no caminho certo. Deus não deseja nos destruir, e sim o nosso urgente retorno. Zacarias, filho de Joiada, transmitiu a advertência de Deus ao povo, mas seus ouvintes o apedrejaram por mandamento do rei. Joás nem mesmo se lembrou da beneficência que Joiada lhe fizera. Diz assim o texto sagrado: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz o Senhor, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor. Também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e requererá. Veja aí o que foi que o profeta disse no final de morrer. O Senhor o verá e requererá, segundo as Crônicas, capítulo 24, versículo 20 ao 22. Veja aí, né? O que ele fez uma coisa totalmente errada. Deus livrou ele usando o profeta Joiada. E quando o filho do profeta vem, o filho do sacerdote vem, Zacarias, o profeta Zacarias vem, né? O sacerdote Zacarias, vem entregar uma mensagem de Deus. E ele não deu ouvido à mensagem do Senhor. Pelo contrário, mandou o povo apedrejar Zacarias. Veja, não se lembrou o que o pai de Zacarias tinha feito a ele, salvado ele, né? Porque as pessoas são assim, eles se esquecem de quando ele recebe uma bênção de Deus. Ele se esquece, abandona o caminho, nem se lembra o que Deus fez por ele. E a prova disso aí é o rei Joás. Talvez em resposta final a Zacarias antes de sua morte, o Senhor tenha enviado o exército pouco numeroso dos sírios para saquear Judá e matar os oficiais e príncipes. Aqueles que deram conselhos ímpios a Joás foram mortos. Jerusalém foi salva porque Joás retirou os tesouros do templo e os mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém, segundo Reis 12, verso 18. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Diz assim o texto sagrado: e sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram
dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque uma grande enfermidade o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros do rei, segundo Reis 24, 23 a 25. Por haver abandonado o Senhor, as boas realizações anteriores de Joás não tiveram valor nenhum, e ele reparou e reabasteceu o templo de mobília e utensílio, mas entregou seus tesouros a Hazael, rei da Síria, segundo Reis 12, 17 e 18. É importante começar bem, mas é mais importante ainda terminar bem. Se antes da tendência humana de perder o zelo com o tempo, o apóstolo João nos adverte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, segundo João, verso 8. É verdade, né? Porque ele começou tão bem, mas no final foi um desastre. Começou tão bem dando ouvido ao sacerdote, mas depois que o sacerdote vai embora, ele começa a fazer as coisas totalmente diferentes, dar ouvido a pessoas idólatras, pessoas que não adoravam o verdadeiro Deus. Para concluir, vai dizer assim: Joás foi salvo da morte, certa pela empatalia. Foi educado na casa do Senhor por um dos melhores sacerdotes que Judá já teve, o sacerdote Joiada, segundo as Crônicas 24:16. Mas caiu na desgraça quando esteve sozinho, sem uma aliança espiritual por perto. Apesar de ter recebido tantos ensinamentos pelo sacerdote Joiada, pelo exemplo e por doutrinas, Joás não se interessou em observá-las e adquirir maturidade espiritual suficiente. Seu coração sempre esteve no mundo, mesmo dizendo que era crente e estando constantemente na casa do Senhor. Chegou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias, filho de Joiada. Exatamente.